Eu esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. Muito O bem. Wesley Snipes também é um cara que, pô, ele como pessoa, eu sei que ele tem umas bolas fora foda ainda. Mas ele como ator ali, cara, ele sempre faz meio. Tipo, eu gosto muito dos personagens dele, né? Tem sempre um carisma, né? Cara, eu não sei outros filmes dele, não. Eu sei que ele fez. Deixa eu ver. Sabe aquele Ele dos tem, velhos? ele tem É, aquele com o. É o Mercenários, né? Ele fez. Os Mercenários, é. Ele Mas ele fez tem esse. que eu lembro que que eu jogava o jogo do Mega Drive dele, que era o Demolidor, mas não o Homem Sem Medo, o Demolidor com O o... Sylvester Stallone. Isso. E por algum motivo eu gostava muito desse filme, cara, mas acho que era mais por causa do jogo que por causa do filme, porque eu era muito criança, né, quando eu vi esse filme. Então eu falava, Aham. nossa, mano, era muito da hora esse filme, mas... Todos os filmes dos anos 80, assim, anos 90, esses de luta, e a gente gostava, certeza que se a gente assistisse todos eles, a gente ia ver problema. Certeza. Cara, tem um que nem é de luta, mas é do Stallone, pra variar, que é o Falcão, o campeão dos campeões. Que assim, tipo, ele tava naquela época no auge dele de brucutu, né? Fazendo filme de ação e tudo. E esse filme é sobre queda de braço, né? Um campeonato mundial de queda de braço. E ele é um Aham. caminhoneiro e ele quer ter a guarda do filho. É basicamente isso a história. Se lembra desse filme? E é, Eu tipo, tava reassistindo ele esses dias. então, é da hora que, tipo, ele não tem nenhum motivo pra ele sangrar nesse filme. E aí arruma um jeito de levar um soco no meio da luta. Pra ele sangrar e ter tipo, a curva dramática, sabe? Deu, porra, mano. Conseguiram dar um jeito de alguém dar um soco no Stallone no filme, sabe? Ah, é igualzinho o filme que a gente gravou, o Fahrenheit 451, 4, sei lá, o quê? Fahrenheit não sei o Sim. quê, que deram um jeito de colocar uma luta ali pra imitar o Creed. Um filme que tem Sim, nada a ver com boxe, tem nada a ver com luta. sim. Mas nessa época aí, pô, tem aquele do. Acho que até um pouco antes dessa época, até, mas enfim, nesse auge dos Brucutus, né? Aquele do. Que o. Ai, como chama? O Schwarzenegger, ele faz o. Ele é um Rock pai de Balboa? uma menina, e aí ele. Não, é do Schwarzenegger esse. Ele é pai de uma menina, e aí. Comando pra Matar, lembrei, no filme. Comando pra Cara, Matar. esse filme também é bizarríssimo, assim, ver hoje em dia. Tipo, nada nele faz sentido. Tipo, o Schwarzenegger vai entrar no carro e ele quer. E o carro é conversível, né? E aí ele quer, tipo, ficar despercebido no carro. Aí ele arranca o banco com um braço e senta não sei na onde, porque ele tirou o banco. E, tipo, Cara, não eu tinha pra lembro quê. dessa cena, você tá falando, eu tô lembrando dessa cena. Tipo, não tinha pra que ele tirar o banco, mas ele tira o banco. Ah, refizeram isso também, né? Refizeram isso nos Mercenários, acho que no Mercenários 3, que ele arranca a porta do carro e fala esse carro muito Sim, pequeno. sim, sim. Não Não, tinha motivo, ele só arrancou a porta porque o carro é muito pequeno. Como Mas eu acho se. que essa cena é melhor nos Mercenários do que ela é originalmente, sabe? Que ela talvez faça um pouco mais de sentido, né? Pelo menos. Porque lá É, não, ele tira pra sentar ali, cara. Pô, sei lá. já entrou no carro, já coube. A porta não vai atrapalhar. Sim. Não, mano. E, puta, mas esses filmes dos anos 80, 90, acho que dá pra fazer um mês só deles, cara. Porque, assim, tem muita coisa maluca, velho. Cara, Tem um que eu gosto muito. Tuba, vai lá, pode falar. teve o Arnold Schwarzenegger sendo o irmão do Danny DeVito. Tem, pô, filmaço, filmaço. Mas esse é mais Preciso comédia, rever. né? Esse não é tanta ação, né? Não, não é, mas são as pérolas dos anos 90. Sim. Não, tem um que eu gosto muito do Harrison Ford, que é o Air Force One, que ele é o presidente dos Estados Unidos, e aí o Air Force One, que é o avião presidencial, é sequestrado. E aí o presidente dos Estados Unidos começa a matar os secretários dele, tipo, ele vira é um filme de ação do presidente dentro do avião. E é Genial. com o Harrison Ford. É um filme, tipo, também não pense, sabe? Veja sem pensar. Estamos começando mais um Cine Leigos, um podcast de leigos para leigos, sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje nós temos um filme aí, né, Zé? Hoje nós temos um filme aí. Eu sou o Leandro Guerrini Eu sou o Zé Lucas, e e bora só, né? falar de Blade. Opa, desculpa. Não, Fala. eu falei isso só porque a Jéssica, ela viu que era Blade e ela falou, não, eu não suporto os filmes gerais, eu não vou continuar esse mês. Pois é, Ela se hoje mudou de nós vamos cidade. falar do hoje nós vamos falar do Blade, mas não do primeiro, não do Não, segundo, também não. mas do Blade Trinity, o terceiro filme da saga Blade. E a Jéssica conseguiu se safar dele. A Jéssica tinha alguns afazeres pra fazer, aí ela não conseguiu assistir o filme a tempo e não conseguiu gravar hoje com a gente. Então, hoje seremos o Zé e eu doente. Como vocês podem perceber, minha voz está um pouco mais grossa
E não é de propósito. Não é porque estamos gravando Blade que minha voz está mais soturna. Não, é só por conta de uma gripe mesmo. Mas pode ser por causa de Blade também, né? Porque o filme De é um repente filme. De repente foi esse filme que me deixou doente. Pode ser, pode ser. Esse filme, como a gente tava falando antes, ele é com o... Como é que chama o nome do ator mesmo? Snipes. Esse mesmo. Wesley Snipes. Esse cara aí que deu bastante trabalho na produção. Mas antes de falar da produção, vamos falar do filme em si. É, só trazer a sinopse antes aqui, pra quem não sabe o que é um Blade Trinity. A batalha final começa e a Trindade chega ao fim. Blade está de volta e seus inimigos cresceram em número desde que ele ressuscitou o seu rei, o Drácula. E é essa a sinopse do Max, onde o filme está disponível. Vamos lá. Blade é um cara que ele é meio humano, meio vampiro. A diferença dele dos vampiros é que ele não precisa de... Ele precisa, na verdade, mas ele não usa o sangue dos humanos e ele consegue andar durante o dia. Os vampiros normais não conseguem andar durante o dia, que eles explodem, praticamente. Eles entram em combustão. Diferente e o Blade também... Crepúsculo, né? Crepúsculo que os vampiros podem andar no sol, que eles brilham. Eles brilham, exatamente. O Blade não brilha. E o Blade, na verdade, nos outros filmes, ele precisa do sangue dos humanos, só que nesse terceiro aí arranjaram uma desculpa super esfarrapada aí. Ele que usar um negócio de sugar sei lá o que aí, que ele não precisa do sangue. Mas tipo uma bombinha de asma, né, que ele põe na boca, pra apertar lá e aí passa. Uma bombinha de asma, é isso mesmo. Ele usa uma bombinha de asma. E ele vai lutar contra os vários vampiros, e pra ele é muito fácil. Nesse filme aí é muito fácil, cara. É impressionante como ele mata facilmente vários vampiros. E aí você fica até se perguntando, cara, se eu tivesse ali nesse mundo, eu ia matar fácil também. Claro, tendo o armamento que o Blade tem. Só se tem alguma coisa de prata, né? Tem uma coisa de prata, jogando vampiro, ele desaparece. Você acerta a perna dele, ele explode. Sim. Muito fácil, né? Inclusive, esse é um filme não oficialmente da Marvel, né? Que nem ele é daquele rolê que a Marvel faliu nos anos 90 e vendeu o direito de todo mundo. E aí o Blade saiu disso, né? Dessa venda. Então ele foi um filme que... Dos direitos vendidos, mas ele é um filme Marvel, né? Não parece o logo, mas o personagem todo é na Marvel. Esse filme é de qual estúdio? Ele foi gravado por qual estúdio? Eu não lembro mais. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui. Cadê? Isso aqui. Eu não sei. Vou procurar aqui, depois eu acho. Daí eu coloco na edição. Deixa eu ver. New Line. Foi da New Line. Achei aqui. Boa. New Line Cinema, que fez Senhor dos Anéis e também fez Blade. Nossa senhora. Mas o Blade 1 e o Blade 2 são filmes bem decentes. Eu gosto dos dois primeiros. Mas esse terceiro, por algum motivo, ele é horroroso. Já dei meu veredito aqui. Ele é ruim mesmo. Não esperei até o final. Vamos lá. Vamos fazer uma lista de coisas ruins que tem nesse filme. Bom. O Blade, ele é um caçador de vampiros. Mesmo ele sendo meio vampiro. Isso aí é dos quadrinhos, beleza. Nos quadrinhos ele luta contra o Drácula. E no Blade 1, 2 não mostrou nada de Drácula, ok? E nesse terceiro filme resolveram introduzir o Drácula. O Drácula é o ator que faz o irmão do Michael Scofield no Prison Break. Ele também trabalhou na série Flash como sendo o irmão do Capitão Frio. Ou o colega do Capitão Frio lá. O Capitão Frio era o cara que usava arma de gelo e ele usa arma de fogo. Lança-chamas, né? Ele usa um lança-chamas. Isso que eu ia falar. Só que era em formato de revólver. Enfim, é uma arma que solta fogo que não é bem um lança-chamas. Ok. E esse Drácula, já começa o problema aí. O Drácula, ele não é bem o Drácula que a gente conhece nos filmes e livros e séries, enfim. Ele é um cara bem anos 2000. Você olha pra ele e fala, 2000. Ele usar calça de couro, eu acho que ajuda nisso também. Calça de couro e uma camiseta que tem um decote enorme, fica mostrando os peitos dele. Com belos peitos, vamos falar a verdade. O cara tá bem fisicamente. O cara tá bem. Tá careca ali no filme. Aliás, ele sempre foi careca, né? Sim. Mas ele tem que passar uma ideia de uma pessoa que vive desde sei lá eu quando.
que vive desde muito tempo, desde séculos atrás. E ele definitivamente não passa essa impressão pra gente. Não passa. Ele passa que ele é dos anos 2000. Ok. Do nada, do absolutamente nada, aparece no filme 2 personagens novos. É o Hannibal King, interpretado pelo Ryan Reynolds, e a filha do companheiro do Blade, que eu esqueci o nome. A Abigail Whistler. Abigail. Isso, Abigail Whistler. Isso. A Jessica Biel, né? Atriz. Exatamente. Eles aparecem do nada. Do nada. Não, mas ó, peraí. Aí o roteiro deixa bem claro isso, né? Porque antes do Abraham lá morrer, ele fala, né? Você precisa de amigos. E aí pronto. Aí o roteiro fala, ó, já deixei aqui pra aparecer do nada 2 amigos, né? Então, tipo, o roteiro preparou a gente que ele vai ter amigos agora. É que assim, esse aí é o 3º filme. Então, ele não é como se a gente estivesse sendo introduzido a esse mundo. A gente já conhece pelos outros 2 filmes. E não tem nada pra mostrar pra gente, além de o Blade é um caçador de vampiros. Nesse 3º filme continua sendo o Blade caçador de vampiros. Só que foi do nada mesmo, gente. O Blade foi preso pela polícia. E aí essas 2 pessoas vieram resgatar ele. Só que eles não foram introduzidos antes, não mostrou nada deles. De repente aparecem 2 pessoas brigando e ele falou, Blade, bora lá com nós. E eles vão, e o Blade vai. E os 2 falam assim, ó, a gente faz parte dos Night Stalkers. São os caçadores de vampiros também, que ajudam o Blade desde sempre, sem o Blade saber. E o Blade só tem um amigo. E uma das pessoas que resgatou ele é filha desse amigo. Então esse amigo não é tão bom assim, porque não contou nem que tinha uma filha. E a filha não apareceu em outros momentos que ela poderia ser muito útil, né? No segundo filme, né? Pois é. Então já tem uns furos aí de roteiro aí, mas tá bom, a gente vai... Eu descobri que o Night Stalker realmente existe no MCU, tá? Tem aqui o fandom da Marvel, eles colocam aqui. Tem um grupo deles aqui. Então não é algo que o filme inventou, né? Pelo menos isso realmente existe, né? Não, existe nos quadrinhos, se eu não me engano, também. O engraçado é que o Hannibal King existe nos quadrinhos desde muito tempo. Lá do começo do Blade, ele já existe. Nos quadrinhos, ele é um personagem que ele é transformado pela... a pessoa que... O vampiro que matou ou transformou a mãe do Blade em vampiro, transforma ele em vampiro. Então o Hannibal King é um vampiro, só que ele decide não usar de sangue humano. Ele prometeu que nunca iria usar sangue humano. E ele não foi transformado de volta em humano. Ele é um vampiro. E no começo da história dos quadrinhos, ele e o Blade não se deram bem, mas porque o Hannibal é um vampiro. Mas depois eles se dão bem e lutam juntos aí. Eu olhei aqui a foto dele nos quadrinhos, né? Ele usa bem a roupa do Constantine, assim, né? É o sobretudo, gravatinha, camisa, né? Então, naquela época que um copiava o outro, né? Pois é. Não, mas ó, você me deu um background da hora desse personagem que no filme, foda-se, né? No filme, foda-se, é um cara muito genérico. Falou só que ele era um vampiro e aí ele voltou a ser humano. Bom, deu uma reduzida ali no peso do personagem. Total. Mas, ok. Deu pra mostrar o Ryan Reynolds. Esse filme foi muito importante pro Ryan Reynolds, inclusive. Mas sobre a produção a gente vai... Também. Oi? E pro Deadpool, né? Porque tem momentos ali que você fala, pô, tá, o Deadpool faria essa piada se fosse o personagem Deadpool, né? Sim. Mas a gente já vai entrar na parte de produção daqui a pouco. Ainda falando mal da história, quer dizer, falando sobre a história. Não, só rapidinho um ponto que já passou, mas que eu quero só trazer de volta, cara. Essa investigação do FBI em cima do Blade, porque ele matou um humano, é um negócio que eu acho bizarro, cara. Porque, tipo, o cara tá matando vampiro, tem 3 filmes. E aí, no primeiro humano que ele mata, aí até o amigo dele lá, o Abraham, fala: Não, você matou um humano, hein? O humano não pode matar. E aí, instantaneamente, o FBI descobre tudo do Blade. Onde ele fica, como é que pega ele, tudo certinho, e já vai prender o Blade, tá ligado? Eu achei isso meio, tipo, caramba, 3 filmes. Pra no terceiro, caramba, isso virar um ponto. Olha aí, matou um humano, hein? Tem que pegar ele. Eu achei isso meio bizarro, assim, sabe? Cara, essa parte da polícia, a impressão que eu tenho é que o roteirista escreveu uma história, e aí os produtores leram e falaram assim, não quero essa história. Mas pode deixar esse começo. Porque começa sobre uma investigação policial, e aí os policiais são esquecidos completamente da história.
Sim. Apagou, acabou, não tem mais policial na história. Eles voltam só no último, na última ceninha do filme aparece policial de novo. Que é bem ridículo, aliás, eles apareceram naquele momento. Enfim, nessa parte que os policiais estão com o Blade preso na delegacia, sei lá onde ele tá, e vem os dois resgatar o Blade, aparece tem vários carros da polícia. Vários carros da polícia. E os 3 ficam cercados. Não tem pra onde ir. E aí aparece um carro X, uma pessoa X, e passa no meio desses carros da polícia, abre a porta, sai do carro e fala assim: pessoal, entrem na van, vamos lá, vamos embora. E todo mundo entra no carro. Só que, cara, eles estão rodeados por 1 milhão de policiais armados e nenhum policial falou assim: parado, mão na cabeça. Atira, né? Pô. Ninguém Mas nos atirou. Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos tem isso, né? O policial pode atirar, né? Em momento de fuga, assim, né? Então, tipo, porra, atira. Só atirar. Como que eles vão deixar um furgão passar no meio deles? Como que é deixar ele abrir a porta e o cara sair, falar pro pessoal entrar no carro? Ridículo, ridículo. Esse filme, ele tem muito a fuga de roteiro que muita série, muito filme usa. Ainda mais quando o roteirista não sabe o que fazer. Que é o vem comigo se você quer viver. Essa frase sempre tem. E because of reasons, né? Por causa de sim. Porque sim, sobe no carro aí. Não tenho tempo pra explicar. Tipo, esse artifício, tá ligado? É tão, tipo, não sei como convencer o personagem a entrar, então eu vou só fazer ele entrar no carro, sabe? Tem umas coisas assim nesse filme demais, sabe? Que, pô, é muito irritante, cara. Sim. Até porque o filme é longo, né? O filme tem, pô, tem mais de 2 horas. Não, tem 2 horas. Tem 2 horas. Bom, a galera entra no furgão e vai lá conhecer os Night Stalkers, que simplesmente tem os 2 que foram resgatar o Blade, que são úteis, e um bando de inúteis. É isso. Aí tem uma personagem... Cara, olha, o Demolidor é fraco perto dessa mulher. É fraco. Porque essa mulher é cega, mas ela faz várias apresentações no PowerPoint. Essa mulher Ela consegue digitar no computador, cara. Mas, tipo assim, não é um computador com teclado, que também, né, tem sempre um tracinho pra você identificar o meio, né? E aí quem tem deficiência visual consegue se virar, né? Não, é num computador de touch. Ela consegue digitar as coisas, cara. É bizarro isso, mano. Mas não é só digitar, ela monta uma apresentação de slide. Sim. Ela fala, eu não consigo ver, mas eu preparei isso aqui pra vocês que conseguem enxergar. Como? Né, e assim, cara, atuar, fazer uma atuação de pessoa cega, realmente, eu sempre falo que o Charlie Cox deve ser, tipo, em 100 mil atores, cara. Porque quem não sabe fazer, como essa atriz não sabe, fica um negócio muito bizarro, porque, tipo, o Blade falou do lado dela. Na teoria, ela viraria o rosto, né, pelo menos, né, pra mesmo que cordialmente falar com ele, né, não. Ela fica olhando, não, ela fica a cabeça parada pro nada, sabe? Então, tipo, não te convence que parece que é uma pessoa fingindo que é cega, sabe? Não parece que é uma pessoa realmente cega. É triste de ver. E essa mulher cega tem uma criança. Essa criança tá completamente deslocada ali na história. Simplesmente tem essa criança ali porque sim. É que essa criança ela vai ser a motivação do final do filme, né? Mas só pra isso. Então, tipo, não sei o que fazer pra desenvolver essa criança, não vou criar um laço com ela, vou jogar ela aí, e aí é isso. Não, isso que é pior. Olha, outra vez eu acho que o roteirista pegou pra escrever e falou assim, não, beleza, falaram pra eu esquecer os policiais, eu vou esquecer. Mas eu vou fazer minha história aqui. Aí escreveu. Aí os produtores leram assim, não gostei do rumo dessa história, não. Pode deixar o meio, o começo deixou com o policial lá, achei legal. Aí esse meio aqui, achei bacana, mas o final, não gostei. Deixa o final. Mas a criança tá totalmente envolvida com o final. Não, mas eu não gostei, não, tira. E aí tirou. A impressão que eu tenho é essa. Por quê? Porque tem uma cena legal lá que sequestram o Hannibal, que é o Ryan Reynolds. Isso. E falam assim pra ele, olha só, vamos transformar você em vampiro de novo, se você não contar o plano do Blade. E vamos deixar você morrendo de fome. E quando você estiver, assim, desesperado por sangue, nós vamos liberar essa criança e você vai sugar o sangue dessa criança até a criança morrer. É isso que você quer? Pô, achei muito bom, cara. Melhor do que ficar torturando é fazer isso aí, ó. Você não vai contar pra nós? Você vai passar por isso. Achei legal de verdade esse plano. Tá aí um plano bacana. Não bacana pra ele nem pra criança. Mas é um plano criativo.
É uma motivação, né? Você vai fazer ali, o cara, pô, vou ter que falar, senão minha criança aqui vai de Pois arrasta, é. né? Aí não dá 2 minutos, eles esquecem completamente essa conversa, porque eu tinha achado que o Hannibal ia contar todo o plano. Eu tinha certeza, falei, cara, não tem o que fazer, ele vai contar. Não, dá 2 minutos, troca de cena, quando volta, ele tá lá tirando sarro dos sequestradores, os sequestradores estão batendo nele, estão tentando tirar a informação dele no soco, e surge ali um rastreador, fala assim, não vai acontecer nada comigo porque tem um rastreador em mim. Nunca foi dito nada sobre rastreador. Nunca foi falado absolutamente nada. Isso aí é um Deus Ex Machina. Com Total. certeza. Com certeza. E aí aparece o pessoal e salva ele. E é todo aquele plano legal ali com a criança foi jogado no lixo. E aí eu fico mais puto ainda, porque assim, tipo, ainda tinha criança, tá ligado? Então eles podiam chantagear no sentido de, se chegar perto, eu vou morder a criança vai virar um vampiro. Não, tipo, a galera deixa a criança com um Minion, lá, um cara aleatório, que morre muito fácil, em vez de estar com o vampiro, ter o próprio Drácula, tá ligado? Ou algo assim, tipo, ter essa troca de refém, algo assim, não. Ele só largou ali a criança e é isso, sabe? Deixou ela na sala presa. Por falar em cena esquecida, em largada, o amigo do Blade, no começo do filme, acaba morrendo. Ele morre numa explosão, teoricamente. Porque nessa cena aí onde sequestra uma criança, quem tá ali junto? O amigo do Blade, que foi transformado em vampiro. Sim. Ele aparece lá e aí fala, o Hannibal olha pra ele e fala: mas você devia estar morto? Ah, mas não estou. Acabou! Não aparece mais! Ele não apareceu mais! Apareceu de graça ali naquela cena. Por que ressuscitaram ele? Por Não, quê? e até pra ser, tá ligado? Um rolê do tipo, nossa, vou ter que matar meu amigo, sabe? Aquele que é um negócio totalmente. Sempre acontece, né? Em filmes assim. E não, Cara, ia ser legal pra caramba se a filha tivesse que matar o pai. sim. Mas Tipo, não! e nem que seria tão legal, mas tipo, fácil, tá ligado? É um negócio muito fácil de fazer, um drama muito fácil de criar. Você compra, né, ali, se a atriz. E, pô, a atriz é boa, né? Então, tipo, ela entregaria algo legal. Mas não, tipo, não vamos desenvolver isso. Mais uma vez, a roteirista tentando salvar o filme. E aí veio o produtor e falou assim: achei legal que ele ressuscitou. Não, mas eu não gostei dessa parte aqui. Não, vamos tirar. Pode deixar ele vivo, mas vamos tirar o resto. Não, isso é que eu fico bravo, cara. O diretor desse filme é o David S. Goyer, né? Ele é, inclusive, roteirista de vários filmes importantes, tá ligado? Por exemplo, ele foi roteirista do Homem de Aço, que eu gosto muito, o filme do Superman do Zack Snyder. Ele foi roteirista das Trevas do Nolan, tá ligado? Então, assim, ele participa de coisas fodas, mas aqui ele só foda-se, sabe? Ele não entra, tá ligado? Ele fez esse roteiro muito puto, talvez, com o filme, não sei dizer. Zé, acho que agora tá na hora da gente entrar na produção. Vamos por assim dizer. É que no filme encerra assim, né? Aí tem a arma de maconha que vai matar o vampiro, né? Que é um negócio verdinho dentro da flecha que tem que ser atirada pra matar o Drácula. E aí sempre aquele negócio, essa é a única flecha que podemos fazer com essa magia pra quebrar aqui. Aí ela tira a flecha, ele segura a flecha, e meu Deus, vai dar errado. E tipo, 2 segundos depois, ele solta a flecha e o Blade mata ele. Então tem isso Ridículo, pra encerrar. ridículo. Ah, não, tem mais, Isso. tem mais. O que mais? Como é que é mesmo? O plano deles era de soltar um vírus pra matar todos os vampiros. O E a, Resident e, Evil, né? é. E aí a mulher cega também é ridícula essa cena. Ela grava um vídeo. Gente, se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu morri. Cara, é tão deslocado essa cena. E é tão ridículo, porque ela só fala informações que todo mundo já sabe. Aí, cara, por que matou então? Porque, tipo, ela podia dar essa informação e morrer depois. Então, tipo, sabe? A montagem do filme, né? Ela podia dar a informação como viva ainda, ela morre e pronto, segue, tipo. Já que você, Mas tipo, não teve nada, teve uma descoberta, uma Não. busca, meu Deus, como é que vamos fazer isso? Tipo, Não, tem uma coisa que ela fala que é relevante, que é, se soltar esse vírus, todos os vampiros vão morrer e o Blade vai morrer também, porque ele é meio vampiro. verdade. Por que ela não falou isso antes? Tipo, ela teve todos os momentos do filme pra contar, não contou no vídeo. Mas contou no vídeo, tá bom, tem uma informação relevante aí.
E aí, no final da história, o vírus é solto. E adivinha só, o Blade não morreu. E ninguém não foi. Não tem nenhuma discussão sobre será que ele vai morrer? Se ele tá agonizando? Não, não. Ou Ele ele tá virar vivo só mesmo. humano, né? Talvez, tipo, ele perdeu a maldição dele de vampiro. Não, também não. Não Pois é. sabemos. Zé, você falou o final correto. Você falou o final que o David. É David Goyer o nome dele? Isso. Era o final que ele queria. Desde o início ele queria que no final o Blade se tornasse um humano normal, 100% humano. Sim. É Só porque que. ele chega a citar isso no meio do filme, né? Que o personagem do Ryan Reynolds pergunta, né? E aí, quando acabar os vampiros, você vai ser o quê? Vai ser professor de Uhum, escola, né? Uma coisa assim, professor de karatê. Ele fala, faz uma piadinha assim. Aí o Blade fica meio pensativo. Aí depois ele troca ideia com a criança, né? Que daí ele fala: Ah, uhum. mas por que você é mal? Porque o mundo é mal. Tipo, oh meu Deus, que cafona. Mas bem. Então, tipo, já tava tendo isso. Então, no final, poderia ser um negócio bonito. Tipo, pô, agora ele pode descansar, sabe? Meio que um negócio assim no final. Sim. Olha, esse filme tem ao menos 3 finais alternativos, tá? O que a gente assistiu, que tá no HBO, é a versão onde o Drácula troca de corpo pra se passar pelo Blade, como um presente pro Blade. E aí eles vão fazer a autópsia do, 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 do Blade e descobrem que é o Drácula que tá ali. Sim. Bom, Uma cena também, outra cena cafona, né? não, aí não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o Sim. menor sentido. Por que, que ele ia querer transformar no Blade, se tipo, o Blade nem tava mais lá, que ele sobreviveu. Enfim, não faz sentido, não faz sentido. Porém, eu acredito que seja essa cena, não a outra, porque a outra é o seguinte, é aquela famosa cena que o Wesley Snipes não queria abrir os olhos, porque ele tava muito chato esse dia. E o diretor falava assim, olha, Blade, você vai estar aqui pra autópsia, deitado na autópsia, e você vai abrir o olho e mostrar que você tá vivo. E ele falou, não vou abrir os olhos. E não abriu. E aí tiveram que colocar em CGI ele abrindo os olhos, colocaram os olhos de CGI. Nossa senhora. Nessa cena era o seguinte, o Drácula não se transformou no Blade. Era Aham. o Blade mesmo que foi levado porque o vírus também infectou ele. E ele meio que morreu. E aí ele chega pra ser levado pra autópsia. E ele abre o olho, surpreendendo todo mundo, mostrando que ele tá vivo, mata todo mundo que tá lá, ou luta com todo mundo que tá lá e foge. E aí tem a cena, tem aquela cena da cidade, igualzinho no final do filme que a gente assistiu, em que o Hannibal começa a narrar ali o final da história. E aí tem um Sim. outro final também, onde o Hannibal e a Abigail estão num bar e estão ali batendo na galera, porque sim, tipo, estão batendo sem motivo, estão espancando uma galera lá. Falando, o que vocês querem fazer aqui? Nem tem vampiro aqui. Não tem. Mas nós encontramos quem nós estamos achando. E aí uma pessoa lá se transforma num lobisomem. Nossa. Aí, Anjos da Noite, né? Crossover que É, seria. é isso, é isso. Mas enfim, Mas só seguinte. do filme, antes da gente partir pra produção, eu queria só trazer um pontinho também, que esse filme, ele... Eu vou falar que ele foi inspirado, porque eu não tenho prova de plágio, mas ele copia tanta coisa de Resident Evil, cara. Que nem o vírus tem que ser lançado pra poder... Aí no Resident Evil é pra transformar todo mundo em zumbi, e aqui é pra matar todos os vampiros. Aí tem os cachorros vampiro, que no Resident Evil tem os cachorros zumbi. Aí tem a personagem da Abigail, cara, é muito personagem de Resident Evil, sabe? É. Aquele coldre na coxa, a roupa que mostra a barriga, tipo, é muito, sabe? Então, assim, esse filme, e ele sai, o filme é de 2004, né? O Resident Evil 1, o filme, ele sai em 2002, e o 2 sai em 2004 também. Então, assim, ele tentou dar uma copia, não copiada, mas uma inspirada em muita coisa, assim, sabe? Tanto as armas Sim, semiautomáticas também, em cena de tiro, assim. Só que o ruim é que esse filme tem péssimas cenas de luta, né? Isso é um ponto também importante que, nossa senhora. Mas era sim. essa só a minha comparação final com o Resident Evil. Cara, mas eu vou falar em defesa da Abigail. Porque a Abigail era pra ser uma outra personagem. Ela era pra ser não sei o que Van Helsing lá, alguma coisa do Van Helsing. Não, Era pra ser praticamente a mesma personagem que tem no filme Van Helsing, o Caçador de Monstros, com o Hugh Jackman. filmaço. A Filmaço. personagem da Kate eu não sei pronunciar o nome dela. Ah, É, Kate Beckinsale. é isso aí.
E o filme também de 2004, né? 2004 foi o ano do filme gótico de vampiro. Então, era pra ser ela, porque ela tem nos quadrinhos, existe essa personagem. Só que como ela foi usada nesse filme do Van Helsing, não usaram ela. Aí o diretor falou assim, então vamos fazer uma personagem nova. E aí criaram a Abigail. Entendi. Mas realmente, o jeito com que os cachorros abrem a boca é igualzinho o Resident Evil. Até a língua pra fora. O Drácula foi transformado também no monstro do Resident Evil também. Sim. Enfim. Aí é o seguinte, eu não sei nem como esse filme saiu. Não sei, porque teve tanto problema na produção. Principalmente por causa do Wesley Snipes. Esse cara, ele tava com um problema de... Ele não tinha gostado do roteiro. O que eu concordo com ele, que o roteiro tá ridículo. Mas ele tava tão pistola, sei lá, que ele não queria nem que se dissem a palavra com ele. O diretor não conseguia se comunicar com ele. Não conseguia. O diretor parece que tinha que escrever em um papel pra conseguir falar com ele, porque ele não respondia. Se chamassem o nome dele pelo nome dele, ele não atendia. Tinham que chamar ele de Blade. Só assim que ele ia atender. E outra coisa, ele ficava preso no trailer dele. Ele não queria sair de jeito nenhum. Ele ficava no trailer dele fumando maconha. Não queria sair de jeito nenhum pra gravar as cenas. E aí, isso foi uma coisa ótima pro Ryan Reynolds. Porque como o Wesley não queria sair, criaram muitas outras cenas pro Ryan Reynolds. Porque se mostrou uma pessoa muito boa de improvisação. Então, provavelmente aquela cena onde ele estava sendo torturado não ia existir, ou foi aumentado demasiadamente. Talvez tenham colocado essa questão da criança ali só pra encher linguiça. Porque eles tinham que dar um jeito de contornar a situação que o Wesley não queria gravar. O Wesley, cara, tem uma cena de luta, é a luta final ali, mas quando eles estão invadindo o prédio. Que, mano, a cena de luta, ele tá de má vontade, cara. Ele dá um golpe lá que é um tapa no cara de capacete. E, tipo, o cara cai no chão, sabe? Então, tipo, tá muito feio, porque ele realmente tá de saco cheio, né? Parece que é isso no filme. Ele não tá tendo tipo, um tesão em atuar, sabe? Todas as cenas de luta do Wesley Snipes tá desse jeito. Sim. Ele não tá com vontade de gravar nenhuma. E aí as da Jessica Biel são bem melhores, né? Por mais que sejam cafonas, isso a gente assume, mas todos os filmes dessa época são, né? Não tem como fugir. Sim. Mas as cenas delas são boas, pelo menos. Lembrei de uma cena agora ridícula. Bom, quando eles estão lá no quartel-general do grupinho deles, a pessoa lá que faz... Sempre tem uma pessoa que faz as armas, umas armas diferentonas. Sim. O cara faz uma arma e ele faz uma apresentação pra mostrar a arma, que é uma arma que parece um arco pra tirar arco e flecha. Só que, na verdade, é só uma lâmina que super corta e corta vampiros e tal. E aí você pensa, nossa, essa arma vai ter uma grande relevância pra história. Vai mostrar alguma cena com isso. Uhum. Não tem não. Não tem. Simplesmente tem uma ceninha que a Abigail, ela pega por trás pra um vampiro, ela aperta o botão abre ali a arma, e um deles explode, acabou. É uma coisa tão, cara, desprezível. É que, assim, pra falar pra você, ter uma cena de ação que eu gosto, mas do final dela, porque eu acho a cena também tosca, é quando o personagem do Ryan Reynolds tá lutando com aquele fortão e vai finalmente matar aquele cara fortão. E aí, tipo, ele tem a pistola e tem as balas no chão. E ele vai e pega uma bala, enfia no dente e dá dois socos, né, de cima pra baixo, dois ganchos, né? Pra ele morder e aí acionar a arma e matar o... Tipo, é muito tosca, mas eu achei, tipo, um tosco legal, sabe? Eu achei criativo, pelo menos, né? Nessa cena de ação aí. Se a gente fala que no filme do Lanterna Verde não tinha tanta criatividade, nesse ponto eu achei pelo menos uma morte criativa do filme. Esse filme deu pra mostrar uma coisa. Como o Ryan Reynolds estava trincado, hein? Nossa senhora. Tava gostoso. Nossa senhora. Se tinha uma pessoa trincada nessa época aí, era o Ryan Reynolds. O foda é que aquela barba tava horrorosa, né? Eu não sei se é do personagem original, mas nossa senhora. Não sei. Só sei como ele tava trincado daquela maneira. Arranjaram um jeito de ele ficar sem camisa lá uma boa parte do filme. E aí no final ele vira o John McClane, né? Porque ele põe uma regata branca e tá de calça e sai atirando. Pois é. Era pra ser um filme do Blade, mas o filme, como tava com o nome de Blade Trinity e tinha esses três protagonistas, o filme foi vendido como sendo os três personagens principais.
O que deixou o Wesley também meio pistola. Mas Mas realmente ele não queria gravar, então Sim. deixaram os outros dois lá com bastante protagonismo. E pior que eu acho que fez grana os dois Blades, né? Pra ter o terceiro, né? Se não tava pra baixo, não, os caras só, tipo, arquivam o projeto e voltam no futuro, né? O segundo Blade fez bastante dinheiro. Né? E o terceiro fez mais dinheiro que o primeiro, só não fez mais que o segundo, mas fez bastante dinheiro também. Caramba. É que o Wesley Snipes, ele amaldiçoou o papel de Blade, né? Tanto que ia ter aquela versão do MCU agora, com... Puta, não sei falar o nome daquele ator, mas que ganhou o Oscar por Green Book. E aí, acabou o negócio, né? Tanto que ele volta. Esse Blade retorna no filme do Deadpool 3 e ele fala que ele é o único Blade, né? Que já existiu. Então, tipo... Realmente, o Wesley Snipes amaldiçoou esse papel, tá ligado? Ninguém nunca mais vai ser o Blade. Mas eu acho que é incompetência da Marvel. Sim, não, com certeza. Bom, mas outras curiosidades aqui. O Wesley e o diretor não estavam explicando nessa época. O engraçado é que foi o diretor que escolheu ele pro primeiro filme. Falou que não, tinha que ser ele, que era o papel, ele era perfeito pro papel e tal. Na época do Blade 1, Wesley Snipes estava vendo se ele ia fazer esse filme ou se ele ia fazer o primeiro filme do Pantera Negra. Caramba. Ele decidiu fazer o Blade porque ele falou que não, vai ter muito mais luta da hora. Aí ele escolheu fazer o Blade. O Blade é o primeiro filme de super-herói negro, se eu não me engano, do cinema, né? Se eu não Eu acho que sim. esqueci de nenhum, acho que é o primeiro, sim. Então, realmente é um filme muito importante, até porque ele tá naquela onda junto com o X-Men, né? Aí tem o Demolidor, que dá uma vacilada nisso aí, mas o Homem-Aranha também, né? E esse filme não chega a ter um crossover, né? Acho que por ser também da line, né? Porque eu lembro que o filme do Justiceiro, ele aparece no finalzinho do filme do Homem-Aranha 2. Então tem esse crossover, né? Mas acho que o do Blade não teria como ter, porque ele dá New Line. Lá não tinha nenhum direito de nenhum outro herói, né? Sei lá. Mas é da época do retorno dos filmes de herói, né? Mais sérios, assim, né? Então foi muito mas esse filme aí, na época que eu era criança, esse filme aí ninguém sabia que era de quadrinho. Todo mundo achava que era filme Blade, não sabia que tinha quadrinho, que tinha desenho, enfim. Que nem tem o logo da Marvel no começo, né? Como outras produções tem, né? Não. Na época, pelo menos, não tinha. Hoje em dia, eu já não lembro mais se tem. Mas, enfim. O Wesley falava na cara do diretor, que esqueci o nome, que odiava ele. E o diretor, por sua vez, falava assim, olha, esse filme ia ser bem melhor se você não tivesse no filme. Falou isso na cara dele. E aí, num desses momentos aí, Wesley, supostamente, tentou estrangular ele. Tentou estrangular o diretor. Eu não duvido, tá? Sendo muito sincero. O Wesley Snipes já foi até preso, inclusive, tá, gente? Por sonegação de imposto, mas enfim, ele já foi preso. Ele não é um cara fácil mesmo. Todo mundo que trabalha com ele fala que é um temperamento difícil ali. Sim. E o diretor, como é que ele chama mesmo? O David Goyer. David Goyer. O David Goyer, ele foi num boate, onde que ele foi? Ele foi alguma coisa de stripper, que lá nos Estados Unidos é bem famoso isso, né? Uhum. Ir numa boate de stripper. E conheceu uma gangue de motoqueiros. Aí ele pegou e contratou essa gangue de motoqueiros pra ir no set de filmagem no dia seguinte e dar um susto no Wesley Snipes. E funcionou, porque o Wesley ficou preso ele se trancou ali no trailer e não saiu de jeito nenhum nesse dia. Caramba. Pô, mas tinha que ter um filme sobre a produção desse filme, né? Seria um filme maravilhoso. Bem melhor que o Blade Trinity. Com certeza. Mas cara, tem ator que todo mundo fala que é um saco trabalhar, né? O Wesley Snipes é um desses atores aí que é duro, né? Dureza. Sim. Numa entrevista, foi perguntado pro Ryan Reynolds, quando tava em produção com o Deadpool e o Wolverine, na época do Blade Trinity, como que era gravar com o Blade, como era gravar com Wesley Snipes. Ele falou assim, eu não conheci o Wesley Snipes nem por um minuto, nem por um instante. Eu só conheci o Blade. Porque ele não se dirigia a palavra ao Ryan Reynolds. E ele falou uma coisa pra ele, na verdade. Falou assim, Ryan, melhor você ficar quieto, que daí você vai viver mais. Ainda fez uma ameaça pra ele. É por isso que tem a piada no filme, né? No filme, quando eles se conhecem lá, eu acho que o Blade fala, né? Eu odeio esse cara, né? Tipo, era uma piada sobre isso. Vira pro Deadpool e fala, eu odeio você. É. Aí o Deadpool fala, você sempre me odiou. Sim. O Wesley Snipes fala sobre isso, ele fala que na época do Blade Trinity, o Ryan Reynolds irritava muito ele, porque ele era praticamente
o Deadpool na vida real. E isso irritava muito ele na época. Hoje em dia, sei lá. É que hoje em dia, como ele precisa ganhar dinheiro, né? Ficou preso muito tempo, então ele suporta, né? Fazer o quê? Sim. Eu acho que hoje em dia também, com todo respeito ao Wesley Snipes, pô, tem vários filmes dele legal, tudo, mas legais, no caso, tudo, mas eu acho que o Ryan Reynolds é muito maior que ele hoje. Então tem isso. Com certeza. Né? Então, com certeza. Mesmo o David Goyer ficou muito maior que o próprio... Que ele também, né? Todos os filmes que ele participou, que ele fez parte aí, então, assim, eu acho que é isso, né? Ele teve uma lição de humildade aí no final. E é da hora porque ele sai da prisão, eu tô vendo aqui, em 2014. E logo depois sai o Mercenários com ele, né? E a cena com ele é eles resgatando o personagem dele da prisão, né? Então, tipo, tem até essa piada também dentro do filme. Eu não sabia disso, não. Nossa, ficou mais legal ainda o filme. Então, isso que eu acho que é, tipo, ele é um mala sem alça, assim, mas ele sabe se zoar também, né? Acho que é da hora, né? Ele tem esse... Ele consegue, hoje em dia, fazer essa autocrítica com ele, né? Então, eu acho da hora isso. Olha, uma última curiosidade aqui sobre o filme é que quando o DVD foi vendido, ele era vendido junto com uma revistinha que mostrava um prelúdio do filme Blade Trinity, onde era mostrado a Abigail e o Hannibal. A Abigail salvando o Hannibal dos vampiros. Caramba. E tendo uma conversa dela com o pai. Mas oficial, será? Da Marvel mesmo? Oficial. Será? Não, oficial do filme aí. Ah, do filme, tá. Provavelmente não era um selo Marvel Comics mesmo. Não, acho que não. Justo. Mas da hora, pô. Isso é um negócio legal. Pô, por que eu voltar a ter DVD, né, cara, pra vender? Porque, tipo... O DVD era maravilhoso, cara. Tinha os menus. Era muito bom. E tem aqueles box que vem com umas coisinhas também, da hora, tipo... Pô, é claro que hoje em dia é foda que ninguém tem DVD em casa, mas sei lá, você podia comprar um box, né, sei lá, com coisas do filme, e aí você tem um QR Code e o filme é seu pra sempre, alguma coisa assim, né? Pois é, quando a gente fica vendo a capa dos DVDs, a gente quer assistir. Agora, quando a gente tá vendo nos streamings, a gente passa reto. Às vezes é um filme que a gente tá com vontade, a gente olha assim, passando, não, vou ver outra coisa. Na era do DVD, quem viveu, era um negócio muito diferente, cara. É porque o streaming também, assim, eu acho que ele é excelente, porque você tem uma variedade muito grande, e é quando você quiser. Mas, tipo, o DVD, você ir, sei lá, na locadora, por exemplo, pô, olhar ali, ou conversar com o atendente, pô, eu quero filme assim, assim, assim. Aí ele te indica 2, 3 filmes, então, assim, era um negócio muito da hora de viver, assim, fazer essas coisas na locadora. Que hoje em dia, obviamente, não existe mais, né, pela praticidade do streaming, mas ele rouba um pouco dessa experiência, né? Era da hora também. Ô Zé, meu DVD durou pouco, hein? Porque antes era fita. Eu gravava de fita pra fita. Sim, fita. O VHS. Nossa, eu tinha tanta fita VHS. Eu tinha tanta fita, eu gravava. Mas os dois morreram rápido, né? O DVD, ele teve o quê? Uns 4, 5 anos de vida, sim, chegando em todo mundo, né? E aí depois o Blu-ray chegou em poucas pessoas já e depois morreu também pro streaming, né? Então... A Blu-ray morreu rapidão. Sim. Não, mas pô, é verdade, esse negócio de ter a caixinha. Eu acho que pode ser que tenha um negócio que vire no futuro. É você colecionar esses DVDs antigos, tá ligado? Eu acho que pode ser que tenha um mercado disso. Ou de Blu-ray também, você ter a caixinha pra depois... Tipo, algo colecionável pra você vender no futuro, algo assim, sabe? Eu acho que pode virar um item de coleção em breve. Ou se já não é, né? É igual vinil, né? Sim, sim. Mas a gente viu assim, muito aqui do Blade. Sim, e só também assim, não é igual vinil, tá? Que vinil você vai, você escuta, a gente gosta mais do vinil, melhor do que o do, sei lá, do Spotify. Mas o DVD não, é melhor streaming. Eu prefiro. Se a internet é boa, né? Eu prefiro streaming. Qualidade é melhor. Não, mas, por exemplo, no Blade. O Blade você teria a opção de assistir os finais alternativos. Ah, isso é verdade. O streaming não tem. Isso é verdade. Não, eu digo a qualidade do DVD, né? Do vídeo dentro do DVD. No streaming, acho que ainda é melhor. Tem que ser Blu-ray. Mas enfim, vamos de nota pra esse filmaço? Bora de nota. Bom, Zé. Ó, quer começar? Pode ser. Minha nota é 1. Empatou com Lanterna Verde. Empatou com Lanterna Verde. Dobradinha, Ryan Reynolds, nota 1. Por que vai ficar nota 1? Pelo mesmo motivo, porque tem filmes piores. No Lanterna Verde eu esqueci de mencionar pérolas maravilhosas, do tipo Venom 2, Venom 3. E tem também um filme maravilhoso chamado Morbius. Cara, Morbius é vergonhoso. Eu não assisti ainda, eu sei que já tá no streaming. A gente pode até fazer depois um comentado dele. Não me faça assistir esse filme de novo. Não é esse. É o Craven. Ele já chegou no streaming já, se não me engano. Não tem só pra alugar.
Ah, que pena. Que pena. Porque esse eu me recusei no cinema, tá? Falei, não vou assistir essa merda. Tenho certeza que é ruim. Tenho certeza. Eu não assisti, E eu mas tenho gosto certeza muito que do ator, tá? Acho que até por isso que eu não quis ver no cinema, porque eu gosto muito do ator que faz o filme. É o Mercúrio, né? Da Marvel, ele fez vários filmes por aí também. ele fez Kick-Ass. Ele E fez que é, então, Kick-Ass. Kick-Ass que é muito bom também, verdade. Kick-Ass 1, que é muito bom. O 2 é bem mais ou menos. É que o 2 Mas tem o então, Jim Carrey, né? Sei lá, mas é ruim. É pior que o primeiro. mas enfim, como o Morbius é zero, eu não tenho como igualar Blade Trinity a Morbius, porque comparado a Morbius, esse filme, o Blade Trinity é muito bom. Então vamos subir o Blade pra 1. Blade Trinity é 1. É isso. Pelo mesmo motivo do Lanterna Verde. Mas ó, e se tiver um crossover desse Blade com o Morbius, você assiste? Vai ser no cinema amanhã. Anunciaram assim. Tem essa batalha no cinema. Você vai ver? Não. Justo. Não, Tem como. esse filme, eu acho ele, tipo, 1.1 eu vou dar. Porque eu acho. Eu me diverti um pouco mais do que eu assisti do que Lanterna Verde. Então eu não acho justo dar a mesma nota pros dois. Mas. Cara, eu me diverti mais com Lanterna Verde. Não, mas Esse Blade. pode ser, pode ser. Não, porque assim, eu acho que ele tem as piadas que eu gosto. As piadas do Ryan Reynolds são boas. Então, E assim, e ele pra mim, ele me dá uma viagem no tempo dos anos 2000, tá ligado? Eu me sinto criança de novo. Porque ele tem toda essa. Pô, ele tem o rockzinho, ele tem as coisas góticas, ele tem o coro. Então, assim, são coisas que me dão uma certa nostalgia, sabe? E isso que não tem no Lanterna Verde. Então, é mais pela sensação vendo o filme do que do filme mesmo. Eu vou dar esse 0,1 a mais do que pro Lanterna Verde. nostalgia dos anos 2000, né, Zé? Eu nasci em 96, eu posso ter essa nostalgia. Pode. Mas o Lanterna Verde, eu assisti assim, achei um filme muito Inclusive, ruim. Leandro, não sei se você tá ligado, mas já passaram 25 anos dos anos 2000. Nossa senhora, verdade. Tô velho pra caramba. Não, mas isso significaria que eu vou fazer 35 esse ano, não pode ser. Não, logo você que tem 26. Mas o Lanterna Verde eu achei um filme ruim, mas eu consegui assistir de boa. Tá. O Morbius, cara, eu assisti, foi uma O Blade, no tortura. caso, né? Não, Morbius. Foi Ah, uma tá. tortura pra mim. Foi uma tortura assistir. Cara, é sério, foi uma tortura de verdade. Eu não sei por que como esse Eu não filme vi me tira Morbius isso. ainda. Eu só Foi vi uma a cena tortura. pós-crédito porque eu queria ver que, né? Vai que, né? Acontece alguma coisa diferente. E é mais maluca ainda a cena pós-crédito, né? Que aparece o Não. Abutre do nada. Agora, Blade Trinity foi difícil de assistir. Mas não foi tortura, foi tipo assim, tá acabando esse filme. Não foi tortura, foi tipo, nossa, cansei de ver. Sim. Não, e o ruim é Assim, que esse filme, ele me tirou a vontade de ver o Blade 1 e 2. Mesmo eu sabendo que são melhores. Tá? Ele me não, tirou essa Blade 1 e vontade. 2 vale a pena. Vale a Você pena. assistiu recentemente? Eu não assisti ainda. Assisti ano passado. Tá, Reassisti ano passado. tá. Não, vou Pode procurar ver que então pra vale a ver. pena. Mas não hoje. Hoje eu tô de saco cheio de Blade. Ó, trazer as notas aqui, só do IMDB pra esse filmaço. O IMDB deu 5.8 pra esse filme. Eu não sei da onde. No Rotten Tomatoes, os críticos deram 2.4 e o público 5.8. Talvez seja o mesmo público que votou no Rotten e votou no IMDB. Pode ser. Pode ser. Mas aí são notas maiores que a nossa. E aí, Leandro, pode fechar o mês, né? E vamos falar qual filme te apagaria da memória entre o Grande Mentiroso, A Casa do Lago, o Lanterna Verde e o Blade, Trinity. Qual desses a gente apagaria pra sempre da história? E qual a gente veria de novo sem saber nada da história? E é um mês difícil, porque foram É um mês vários difícil. ruins. É meio difícil, sabe por quê? Porque a princípio você deve pensar assim, não é fácil escolher qual quero que suma e não apareça mais. É o Blade. Sim. Só que a história por trás é tão rica. A história de produção é tão rica, cheia de coisas. Parece uma novela mexicana. Teve gente sendo estrangulada, teve uma gangue de motoqueiro, teve gente fazendo birra, não querendo abrir o olho. Não, Teve e gente outra, fazendo... apagar esse filme da história, pode ser que você apague o Deadpool, né? De certo modo, né? Sim, não, mas a gente não vai entrar nesse quesito de... Ah, não. Não vamos É só entrar o nesse filme, quesito a aí. gente não vamos alterar nada na linha do tempo, né? Tipo, é só Exatamente, o filme da exatamente. história. Beleza. Mas das É, opções que a gente tem... Peraí, vamos lá. ó, Tem esse, o Lanterna Grande Verde, Mentiroso Grande Mentiroso e A Casa do Lago. e Casular. Ah, não, mas o Blade Trinity é o pior filme que eu assisti desse mês. Definitivamente, é o pior.
Então eu apagaria ele pra sempre. Ó, Aí, qual você veria do zero, sem saber nada da história? Apagaria da memória pra eu reassistir. Isso. Nossa, tá difícil, hein? Ô, meizinho ruim esse. Esse mês foi ruim. Esse mês. Cara, eu vou ter que escolher o Grande Mentiroso, porque eu acho que das opções é o melhor. Eu também vou de Grande Mentiroso, pro filme que eu apagaria da história. E. Quer dizer, apagaria da minha mente pra poder rever de novo. Eu acho que assim, ele. Talvez ele não funcione tão bem quanto ele funcionou comigo a primeira vez. Mas como eu revi e não achei tão ruim, talvez eu gostasse, né? Tipo, sessão da tarde, assim, pra ver numa terça-feira à tarde, se voltou da escola, porque tá com resfriado, sabe? Então acho que daria certo. E apagar. Cara, então. Eu ia apagar o Blade, mas você me convenceu a não apagar o Blade, tá? Porque, pô, é verdade, essa história de bastidor dele é muito boa. Mas então eu vou apagar o filme genérico da Casa do Lago, né? Eu acho que quem não Lanterna Verde, por mais que ele seja um filme genérico, ele. Sei lá, eu acho que foi importante até pra carreira do Ryan Reynolds existir. Os dois foram, né? Tanto o Blade quanto ele. Então, eu vou apagar mesmo o Casa do Lago, porque não foi importante pra carreira de nenhum dos dois que estão lá, né? Eles fizeram filmes muito melhores depois também e, sei lá, é um filme muito genérico também, então eu apago a Casa do Lago. Mas a moral da história é: se o mês do filme dos Cinelegos tá muito ruim, faça igual a Jéssica e não assista o filme. Porque os filmes são ruins, mas os podcasts estão excelentes, tá? Exatamente, porque o filme não vale a pena assistir, mas ouvir a gente vale. Foi mais divertido ouvir a gente aqui, pode falar. Com certeza. E é isso, gente. Continuem sempre ligados nos Cinelegos, porque aqui a gente fala pra vocês se vale a pena você assistir ou não. E Blade Trinity, vale a pena? Não, vale a pena você ver o resto. Vale a pena se tiver um filme documentário a respeito do Blade Trinity. Aí vai valer a pena. Por enquanto. Eu assisto, hein? Inclusive. Se tivesse documentário aí, pô, fácil. Fácil. Mas hoje em dia, Blade Trinity, assiste outra coisa. Assiste o 1 e o 2, que é muito bom. E já pula pro Deadpool 3. E daí pronto, você fecha ali uma trinca legal. Isso. E acompanha a gente em todas as redes sociais. Aqui no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente nas nossas casas, porque a gente é muito famoso. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.